Boa noite. Pessoal, vou tentar fazer uma aula bem rápida hoje, já que na aula passada sobrou conteúdo. Então, eu estou me adaptando ainda, ver o que que é melhor, o que que é pior. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês têm que dar o feedback para eu poder melhorar a aula. Usem o Google Classroom para ver o conteúdo que eu estou colocando lá, para pegar o material para poder estudar, fazer exercícios, principalmente para a gente ter um meio de comunicação. Mas podem me chamar pelo WhatsApp também e a gente conversa lá de uma forma que a gente que vocês usem esse espaço, usem os professores, no caso eu, para se beneficiar, né? Tipo, fazer algo diferente, porque a aula vídeo de biologia tem vários na internet, mas vocês têm como se fosse quase um professor particular. Então usem isso, perguntem quando tiver dúvidas, mostrem, né, as ideias de vocês para eu poder dar uma aula melhor. E dessa forma eu posso gravar outros conteúdos e tentar aprimorar ao máximo, né, otimizar ao máximo o tempo de vocês e o estudo de vocês. Então, rapidamente hoje vai ser uma aula só para vocês terem uma noção básica do que é citologia. Então, a citologia é nada mais do que o estudo sobre a célula. E a célula, como você tem que pensá-la como uma unidade básica dos seres vivos, a menor unidade. Então, todos os seres vivos são compostos de células, mesmo aqueles mais simples, por exemplo, uma bactéria, composto de uma célula apenas. E também é interessante pensar na célula como a unidade que tem atividade, né? Então, ela tem uma atividade metabólica. Isso é legal de pensar porque a gente viu na outra aula sobre o metabolismo, sobre todos aqueles compostos, os químicos, né? Questões orgânicas, inorgânicas, tudo aquilo lá está acontecendo dentro da célula. Não só, mas dentro da célula a gente já começa a encontrar esses processos acontecendo. Então aqui, rapidamente, exemplo de célula vegetal e animal, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então a primeira vez que a gente teve o termo célula sendo usado foi lá em 1667 pelo Robert. Esse pesquisador inglês ele teve acesso a uma tecnologia que até então não existia, né, que era o microscópio, um microscópio muito rudimentar, mas quando ele olhou para células olhou para um tecido de planta morto, ele conseguiu ver essas cavidades, esses espaços que ele então chamou de célula. E a partir daí iniciou um trabalho que não tinha como existir antes, porque não existia tecnologia. Então, os avanços da biologia estão sempre associados também com a tecnologia. Tecnologias diversas sempre acabam sendo aplicadas na biologia e a gente acaba entendendo mais esse mundo e esses processos e os seres vivos e tudo mais que a gente vai ver ao longo do curso. Então, só rapidamente, tem microscópios ópticos, que, por exemplo, aquele primitivo que o Robert usou, que tem uma ampliação muito grande, até 2000 vezes, mas também existem os microscópios eletrônicos, com milhões de vezes de aumento. Então a gente consegue ver estruturas muito pequenas em alto nível de detalhe no microscópio eletrônico. Por exemplo, ali eu botei uma imagem de bactéria, botei também um piolho preso num fio de cabelo. Então a gente consegue ver estruturas 3D, por exemplo. Mas o microscópio óptico também é muito importante, então cada um tem uma função diferente e conforme for o estudo vai usar um ou outro. Mas claro, o eletrônico é muito mais complexo e muito mais caro, enfim. Então, só para vocês distinguirem, existem dois tipos de células principais: os procariontes e os eucariontes. Procariontes são aqueles simples, que, por exemplo, compreendem as bactérias. São células simples que não têm uma estrutura interna complexa. Não quer dizer que não exista um processo complexo acontecendo, mas basicamente a organização interna da célula não é complexa. Por exemplo, a gente não encontra um núcleo onde o material genético fica concentrado e compartimentalizado. A gente encontra isso já nas células eucarióticas. Eu de verdadeiro, né? E cariótico, carioteca seria o núcleo. Então, o núcleo verdadeiro e o procarionte não tem o núcleo verdadeiro. É uma distinção bem comum de se ver nas provas. Aí, quando vocês olham a figura ali do eucarionte,
vocês podem perceber que ele é cheio de componentes internos. Então ele tem várias organelas. Por exemplo, o corpo humano tem órgãos, né, com funções bem definidas, especializadas. A célula eucarionte também tem esses pequenos órgãos que a gente chama de organela. E eles normalmente são pequenas estruturas envoltas por membrana, assim como a célula também é envolta por uma membrana. E aí a gente consegue então compartimentalizar. Então, quando a gente consegue dividir o meio interno do externo, a gente consegue ter especialização e funções mais aprimoradas. Isso é bem importante. Existe um nível de complexidade maior quando a gente compartimentaliza as partes de uma célula ou de um organismo, por exemplo. Então, coisas importantes. Como eu já falei, a célula procariótica não tem membrana nuclear, então não tem nenhuma organela com membrana dentro da célula procariótica. A eucariótica já possui. Processos como fotossíntese e respiração celular, eles acontecem na membrana da própria célula. Em contrapartida, na eucariótica, esses processos complexos de fotossíntese e de respiração celular vai acontecer em organelas especiais, organelas especializadas nisso, que também possuem suas membranas e onde o processo todo vai acontecer. E é legal sempre pensar que procariontes a gente tem as bactérias, né? Sempre bactérias unicelulares e procariontes. Já todos os animais e plantas, por exemplo, a gente vai ter a célula eucariôtica e também a gente vai ter a questão de seres multicelulares. Mas só um apanhado geral, existem mais nuances nessa história. Então, quando a gente vai falar de célula, é fundamental entender a membrana plasmática. A membrana plasmática é o que reveste a célula. Então, ela é o que delimita o que é célula e o que não é, o que é dentro e o que é fora. Ela, ela é composta de uma bicamada de fosfolipídios. Como a gente viu na outra aula, os lipídios eles são muito importantes para diversos processos dentro do organismo, e um deles é estrutural, da coisa mais importante, que é a célula. Então a gente tem lipídios, que tem uma cabeça de fosfato. Isso dá várias propriedades que eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês precisarem, tiverem interesse, podem me perguntar e eu posso explicar melhor. Mas basicamente essa bicamada lipídica dá uma estrutura que reveste toda a célula. E os fosfatos sempre vão ficar do lado ou de fora da célula ou lado interno da célula. Como vocês podem ver na imagem, as bolinhas azuis seriam as cabeças de fosfato e as perninhas seriam a estrutura lipídica, né? De carbono, as cadeias carbônicas, como eu mostrei na outra aula. E vocês podem perceber ainda que existem enzimas, que são nada mais são que proteínas, e essas proteínas elas são de diversos tamanhos e funções, e às vezes elas têm glicídios acoplados, então são glicoproteínas, e tudo isso vai dar uma complexidade muito grande para a membrana plasmática. Porque a membrana plasmática ela não só serve como barreira, mas ela também tem diversas funções. Então, vários processos passam pela membrana, utilizam a membrana e os componentes dela são fundamentais para isso acontecer. Ainda falando da membrana plasmática, a gente tem uma ideia de mosaico fluido. Por quê? Porque todos esses componentes que eu falei para vocês, eles estão se movendo. Uma das características que isso propicia é que ela é muito maleável. Então a membrana ela está sempre em constante movimento e vários processos necessitam desse movimento, né, dessas proteínas se mexerem ali dentro. Por isso que é um mosaico fluido. É como se tivessem peças sempre móveis. E uma das coisas que tornam esses elementos móveis, no caso as proteínas principalmente, é o colesterol. Então o colesterol é fundamental para dar fluidez nessa membrana. Então ela tem várias funções, principalmente utilizando proteínas. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Existem receptores, né, que são proteínas que reconhecem substâncias do ambiente ou do próprio organismo. A gente tem proteínas
que estão associadas à resposta imunológica, então por algumas células especiais. É na superfície da membrana que existe esse contato, esse reconhecimento de, por exemplo, antígenos estranhos, transporte de substâncias, então às vezes substâncias precisam entrar ou sair da membrana. A gente tem proteínas especiais que, que dão esse tipo de função e característica. A gente vai ver mais para frente. Bom, a membrana ela é cheia de especialidades, como eu falei para vocês. Uma delas, bem comum, são as microvilosidades. Então, vocês pensem que a membrana ela poderia ser plana, mas ela existe algumas membranas em algumas células especiais existem projeções, então é como se saíssem dedos, né, daquela membrana. Por que isso acontece, né? Por que existem essas microvilosidades? Principalmente para aumentar a área de contato com as substâncias. Então, se tu tem uma membrana lisinha, vamos dizer assim, a tua área de contato é uma. Se tu cria esses dedos, essas projeções, a tua área de contato aumenta. E por que tu quer área de contato? Porque às vezes tu está querendo absorver substâncias. Por exemplo, absorver nutrientes lá no intestino, as células do intestino acabam tendo essas microvilosidades para melhor absorver os nutrientes que estão passando por essa célula. Isso é uma das funções, tá? Outra, outra função importante, outra característica importante são os desmossomos. Eles são modificações que as membranas de uma célula apresentam, normalmente quando está em contato, ou sempre que está em contato com uma outra célula, uma célula vizinha. Então, existem proteínas que ancoram uma célula na outra e nessa parte, nesse contato, elas ficam ancoradas. Por que que isso é importante, né? Porque as células às vezes precisam estar muito bem grudadinhas para sofrer, por exemplo, uma pressão e não se soltarem. Então, nessa figura aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo botar o laser aqui. A gente está vendo a parte de cima da célula, que tem microvilosidades. Por exemplo, aqui em cima vai estar passando os nutrientes. Aqui tem uma célula vizinha que não está mostrada e aqui tem outra célula vizinha. Essa célula tem a parte de baixo dela aqui e os seus lados, né? Pensem que essa célula está em 3D, então ela é como se fosse um, um retângulo, mas na verdade seria um paralelepípedo aqui, tá? Tem quatro faces laterais, duas embaixo, uma embaixo e uma em cima, com as microvelocidades. Então, os desmossomos aqui, que ele é uma estrutura que começa nessa célula, mas necessita da outra célula para ancorar uma na outra. Além disso, a gente pode ver esse zigue-zague, é como se uma membrana fosse entrar para dentro da outra, mas na verdade isso aqui é mais chamado de interdigitação. Digitação por causa de dedos, né? Como se a gente tivesse uma estrutura assim. Isso é importante para várias, às vezes, porque tu quer aumentar a superfície de contato entre uma célula e outra, e muitas vezes para dar também a adesão, uma forma de dar adesão entre as células. Então, tu aumenta a superfície de contato, porque tu faz esse zigue-zague, e tu também deixa as células mais unidas, né? Uma função de, de física mesmo, né? De segurar uma célula na outra. Bom, existem outras especializações. Uma delas é a zona de oclusão. Aqui tem duas células, né? Células ovais. E essa zona de oclusão aqui nada mais é que um espaço intracelular. É um espaço que não está em contato, as membranas não estão em contato uma com a outra. A zona de oclusão ela pode ter várias funções, tá? Uma delas seria às vezes tu quer ter um fluxo de elementos aqui dentro, intracelular. Então tu está guardando substâncias ou fazendo substâncias se deslocarem sem ter que passar dentro de uma célula e outra. E ao mesmo tempo, essas proteínas que ficam na parte de cima e embaixo, elas vedam esse canal. Então vira como se fosse uma tubulação, tá? Esse espaço ele é preenchido por às vezes é enriquecido com proteínas, lipídios, depende muito de qual célula e qual é a função dele. Mas é uma estrutura interessante, zona de oclusão. Bom, existem junções comunicantes
que nada mais são do que proteínas que estão tanto na membrana de uma célula quanto da outra. Essas membranas, essas proteínas ficam pareadas, digamos assim, e criam canais, né, onde elementos de uma célula podem passar livremente ou não para outra célula, tá bom? Isso é bem interessante. Então, aqui tem passagem de certas substâncias, como nucleotídeos, aminoácidos e íons. São substâncias muito pequenas, mas ela não permite a passagem de macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos, que são estruturas grandes. Então, são canais para pequenas moléculas, porque às vezes tu tem muitos nucleotídeos, vamos dar um exemplo, numa célula e não tem na outra. E esse canal faz com que os elementos transitem para as concentrações se equilibrarem. Bom, falando aqui agora que eu falei de substâncias indo e vindo, existe uma coisa que acontece nas membranas que se chama transporte celular. Então ele pode ser passivo, que é o que eu vou mostrar aqui primeiro, onde as substâncias elas atravessam a membrana sem o gasto de energia. Elas passam livremente, ou através da membrana mesmo, entre os fosfolipídios, ou através dessas proteínas, como eu mostrei no slide anterior. Por exemplo, proteínas comunicantes. Normalmente são substâncias muito pequenas, como íons, e isso faz com que o transporte passivo funcione muito à base de difusão, que é um processo natural, né? Que as substâncias elas se espalham no meio. Então é como se vocês pegassem, eu posso dar um exemplo, se ahn, vocês tiverem um copo d'água e vocês pingarem uma gota de tinta, toda a água vai mudar de cor, não só um pedaço, porque aquela substância, aquele soluto, que é a tinta, ele vai se espalhar de forma natural, de forma sem gasto de energia por todo o líquido. Então, quando tu tem membranas assim que deixam passar algumas substâncias, a gente vai chamar de um transporte passivo por difusão. Posso explicar isso com mais detalhes se vocês precisarem. Bom, deixa eu ver. Como eu falei, leis naturais da difusão, partículas móveis e diárias da maior para a menor concentração. Isso é interessante de perceber. Sempre que tiver muita concentração de um elemento e ele tiver como atravessar a membrana, ele vai se espalhar de forma igual para os dois lados. Então, duas células vão ficar com a mesma concentração. Isso segue sempre essa lei natural. Aqui é um exemplo disso. A gente tem alta concentração dessa molécula e baixa concentração aqui do outro lado. Então pode ser o meio, essa aqui pode ser o meio externo e esse o interno da célula, ou essa pode ser uma célula e essa pode ser outra. Vamos pensar o meio interno e externo, tá? Então o meio interno está cheio dessa substância. Ela tende a atravessar a membrana e equilibrar as concentrações. Sempre o sistema tende ao equilíbrio. Isso é importante vocês pensarem. Então, o fluxo continua até que as concentrações se igualem nas duas regiões, tá bom? Bom, deixa eu ver. Exemplos de substâncias que difundem, né? Água, oxigênio, gás carbônico, monossacarídeos, que são sacarídeos pequenininhos, aminoácidos, são moléculas pequenininhas também, e substâncias lipossolúveis. Lipossolúveis porque elas conseguem passar dentro de uma membrana de lipídios, por exemplo. Bom, o transporte, ainda falando de transporte passivo, exemplos aqui de difusão simples através da membrana, difusão simples, mas existe ainda uma categoria de difusão facilitada, que eu já falei para vocês, é quando tem uma proteína que permite a passagem. Então ela não passaria normalmente pela membrana, mas as proteínas são como se fossem corredores para ela passar, só que sem gasto de energia. E ainda existem proteínas carreadoras, que elas ajudam mesmo a passar a substância e elas funcionam de forma automática, digamos assim, sem gasto de energia. Aqui é uma desses transportes passivos por proteína facilitadora. Se tu tem muitas moléculas de glicose de um lado e poucas de outro,
essa proteína ela vai acabar coletando glicose, moléculas de glicose de um lado, e ela automaticamente faz um movimento de abre e fecha e coleta de um meio com alta concentração e libera no meio de baixa concentração. E ela fica fazendo isso automaticamente, né? Molécula a molécula. Só que a gente está pensando aqui, pessoal, a gente sabe que célula é uma coisa muito pequena, mas a gente está falando num nível uma escala muito pequena. Então a gente tem muitas moléculas, mas a gente também tem muitas proteínas de membrana, ainda mais se é uma célula especializada. Então esse processo acontece de uma velocidade incrível e essas concentrações tendem a se equilibrar rapidamente. E depois a gente tem o transporte ativo. O transporte ativo é interessante porque a gente vai ter que gastar energia para transportar as moléculas. Então a gente tem proteínas que funcionam como transportadoras, mas elas só conseguem fazer esse processo de como se fosse um porteiro, né, levando e trazendo pessoas de um lado para o outro, por exemplo. Mas tu tem que gastar energia para fazer isso. É um processo custoso. Então, aqui é um exemplo da bomba de sódio e potássio. Basicamente, essa proteína aqui, essa bomba de sódio e potássio, como é conhecida, ela captura três íons sódio, melhor dizendo, e aí ela gasta um ATP, né? Um ATP, aquela molécula energética que eu mostrei para vocês na aula passada, ela se acopla na proteína e ela faz com que a proteína pegue esse sódio e jogue para o outro lado da membrana, do outro lado da proteína. Ao mesmo tempo, quando o ATP ele se rompe e libera energia, o fosfato se conecta nessa proteína e o ADP, que agora é uma adenina difosfato, né? Perdeu um fosfato, virou difosfato, não é mais trifosfato. Esse fosfato acoplado aqui com gasto, depois do gasto de energia, ele vai estar propício a se conectar com dois potássios, íons potássio que estão lá do outro lado. Esses íons potássios, ao mesmo tempo que o sódio é liberado, eles se conectam na proteína, porque a proteína, toda vez que ela faz isso, ela se modifica, ela modifica o seu formato. Então agora ela tem um sítio ativo para, por exemplo, receber dois potássios. Quando esses potássios se acoplam, ao mesmo tempo que os sódios foram liberados, o fosfato que está lá na parte interna, ele se desacopla. Quando ele se desconecta, o fosfato daqui, os potássios são liberados na parte interna. E agora a proteína está na fase zero de novo. Ela está pronta para receber três sódios e se acoplar com ATP, com gasto de energia e fazer o ciclo de novo. Então essa bomba, toda vez que tu gasta no ATP, ela pega três sódios, joga para fora, pega dois potássios e joga para dentro. E assim ela fica um ciclo. Só que por que tu faz isso? Porque tu está lutando contra o gradiente. Tu quer muito sódio do lado de fora e muito potássio do lado de dentro. Só que quando tu quer ir contra o gradiente, ou seja, contra o equilíbrio, tu precisa gastar energia. É uma regra, mais ou menos. Então pense nisso. Vocês querem ir contra o gradiente, contra as coisas naturais, entre aspas, tu precisa gastar energia. Ou, claro, outros casos de uma molécula muito grande que precisa de um transporte ativo especializado, não tô dando um exemplo genérico, aí tu vai gastar energia também. Mas esse aqui é o caso mais clássico, bomba de sódio e potássio, tá bom? Depois deem uma olhada com mais calma. Mas, de novo, transporte ativo porque gastou energia. A energia é sempre ATP, tá? Bom, existem outros transportes, por exemplo, transportes em bloco. Então, a fagocitose. Você já deve ter ouvido esse termo. De novo, é um transporte ativo, só que agora é bem mais complexo, porque tu quer pegar uma partícula muito grande e a tua célula, ela mesma, ela vai criando projeções, como se fosse uma ameba, sabe? Vocês já devem ter visto. E ela cria essas projeções, abraça a partícula, por exemplo, um sólido, e aí ela consegue internalizar essa partícula para dentro da célula. Então é um processo muito mais complexo e, obviamente, para fazer tudo isso precisou gastar muita energia, muitos ATPs. Aqui é um outro exemplo aqui na parte de baixo, essa partícula sólida ela começa
ela é reconhecida e projeções vão sendo criadas na membrana até abraçar essa molécula e aí ele vai ser internalizado através de um fagossomo, que é o nome dessa estrutura que abraçou aqui a partícula. Outra forma de transporte em bloco é a pinocitose. Normalmente é para líquidos e gases. Então aqui está uma célula representada. Essa partícula ela vai afundar dentro da célula. Então a célula ela vai, como se, às vezes ela fazer uma boquinha assim para pegar, ela vai abrir um buraco e essa, essa substância vai afundá-la dentro da célula. Depois ela fecha isso aqui, esse espaço, e a nossa molécula, o nosso conteúdo líquido fica aqui dentro, preso, dentro de um pinossomo. Então, fagossomo, pinossomo. Pino, porque veio de pinocitose, fagossomo, fago, porque veio da fagocitose. Lembra, os nomes sempre indicam alguma coisa. Então, se fosse fazer uma questão, pinocitose, aí veio, daí tem A, B, C, D, vai ser pinossomo, tá? Bom, outra coisa interessante é o hialoplasma. O hialoplasma, também conhecido como citoplasma, ele é onde tudo, ele é o que preenche o espaço da célula, né? Então ele é composto basicamente de água, proteínas, aminoácidos, açúcares, nucleotídeos, íons, tá tudo ali espalhado. Todos esses elementos que podem ser usados ou não pela célula. Aqui tem uma imagem que eu coloquei do citoesqueleto. O citoesqueleto é a estrutura que dá forma à célula e normalmente ocupa também esse aloplasma. Então ele tem microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos de actina. Nada mais são do que estruturas como se fosse o esqueleto, né? Citoesqueleto, estruturas rígidas. Rígidas não que nem ossos, né, pessoal? É só para dar para vocês entenderem que ele forma a estrutura, mas dá sustentação para as coisas. E esses microtúbulos, filamentos, são basicamente proteínas. Então, filamentos muito longos de proteínas repetidas que formam essa malha que sustenta tudo dentro de uma célula. Bom, aqui eu vou falar de ah, alguma das nossas organelas. Aqui, por exemplo, vocês têm um núcleo, onde está todo o material genético, o DNA, por exemplo. E depois a gente tem uma outra organela muito importante, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele é esse monte de tubo aqui, ó, esse monte de membrana enrolada, e de forma organizada, claro, que começa bem perto do núcleo com essas bolinhas, tá vendo que tem umas bolinhas? Então essa parte a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem essas bolinhas aqui, que vocês já vão entender o que que é. Rugoso ou granuloso. E depois na continuação dele ele é o retículo endoplasmático liso, porque não tem mais essas bolinhas aqui. Já vou dizer o que que são essas bolinhas. Elas são uma outra propriedade, né? Uma outra organela associada que são chamados de ribossomos. O ribossomo é uma organela, mas é uma organela especial. Ela basicamente serve para produzir proteínas. Eu falei na outra aula rapidamente. E eles não ficam soltos, né, numa célula eucariótica. Ele fica associado a esses túbulos, a esse retículo endoplasmático rugoso. Numa célula procariôtica, os ribossomos vão ficar soltos pela célula, pelo hialoplasma, então eles ficam muito mais difusos, menos organizados, né? Então, algumas das funções. Transporte intracelular, então dentro desses túbulos a gente vai transportar substâncias e moléculas. Intercâmbio com o meio extracelular, esses canos, né, canículos, conectam a membrana plasmática, então é como se algumas substâncias vão passar aqui por dentro e o final vai ser já lá na membrana para ele poder ou trocar com outra célula ou jogar para o meio extracelular. Armazenar substâncias, então são membranas, né? A gente pode usar para armazenar e usar quando precisar, quando tiver em falta.
desintoxicação. Então, lá nas células especializadas do nosso fígado, os hepatócitos, ele absorve e neutraliza algumas toxinas, né? Por exemplo, o álcool ou medicamentos. Então, quando a gente fala que o álcool vai lá para o teu fígado, na verdade ele está indo para as células para os hepatócitos. E não só isso, ele vai ser processado lá no retículo endoplasmático dessas células. Então a gente pode ver a mesma coisa, várias camadas de complexidade. O mesmo fenômeno, por exemplo. E síntese de substâncias, né? Então, o não granuloso, que é o liso, é uma fábrica de lipídios. Então, quando a gente fala de lipídios da célula, que a gente está tentando sintetizar, ou que a gente precisa sintetizar, como hormônios e tal, a gente vai estar falando do liso. E o granuloso, que é mais perto do núcleo, que tem os ribossomos, ele vai estar associado à síntese de proteínas. Obviamente, porque os ribossomos sintetizam proteínas. Bom, um outro organelo muito importante é o complexo de Golgi. Se vocês verem, ele é muito parecido com o retículo endoplasmático, porque ele também é feito de várias lamelas e várias membranas dobradinhas, formando canais e formando espaços, né, especializados, que é que ele chama de sacúlos, né, que são sacos. O interessante desse Golgi é que ele, obviamente, vai aparecer só em células eucarióticas, porque ele é feito de membrana. E ele é, como eu falei, uma região especializada e modificada do retículo endoplasmático liso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Bom, vou falar um pouco das funções dele, tá? Então ele, acho que essa parte aqui eu acabei repetindo. Mas aqui é interessante vocês verem que em roxinho aqui está o nosso complexo de Golgi. Ele tem a fase cis e a fase trans. A fase cis é quando ele recebe, por exemplo, uma proteína e aqui ele começa a processar essas proteínas. Ele começa a dar especialidade para elas, deixá-las mais complexas, por exemplo. Ou preparar elas para transportar. Quando ela chega no final do processo, na fase trans, que a fase trans é a mais perto da membrana plasmática, essas substâncias, por exemplo, proteínas, já vão estar empacotadas em vesículas e elas vão ser secretadas para fora. Então é como se passasse aqui um processo, né, entrando na fase cis e saindo lá perto da membrana para ser descartado, no caso não descartado, mas secretado para fora da célula por diversos motivos. Claro, nesse processo a gente vai processar as substâncias, né? Deixá-las modificadas. Então aqui, de novo, ele vai armazenar secreções, proteínas, por exemplo, síntese de mucopolissacarídeos, então são mucos, basicamente, que a célula precisa liberar o muco. Esse muco vai ser armazenado e processado dentro do complexo de Golgi e quando ele chegar na fase trans, lá no final, ele vai estar tudo dentro armazenado nessas vesículas que fazem parte do Golgi, né? São pedaços do Golgi que vão se soltando, cheio, por exemplo, de muco. Síntese de lipídios e esteroides, isso é bem importante, né? Os hormônios sexuais vão ser produzidos aqui no Golgi, no sistema de Golgi. Formação da lamela média de células vegetais, isso também é uma questão interessante para células vegetais, mas eu não vou mostrar sobre isso. Formação do acrossomo dos espermatozoides, então mais uma especialidade, né, que as células podem ter utilizando o complexo de Golgi. Claro que isso aqui vai ser apenas em células especializadas que estão formando os espermatozoides. Então, o Golgi, assim como várias outras organelas, eles também vão ter especificidade conforme a célula que ele está. Então, ele vai ter função especial dependendo da célula. Essa célula aqui é uma célula caliciforme que vocês estão vendo. Então, tem os retículos endoplasmáticos rugosos, o núcleo, também tem o retículo liso, a gente poderia dizer que está por aqui. Essas coisas em roxinho são as mitocôndrias. E depois o complexo de Golgi, a fase cis aqui embaixo,
e a fase trans já aqui no final, onde a gente já tem a substância pronta para ser descartada, né? Por exemplo, os grãos de muco. Bom, eu vou falar agora rapidamente aqui das mitocôndrias. Então, elas estão presentes no citoplasma em células eucarióticas, tá? De novo, sempre nas células eucarióticas. Ela vai ter separação entre membrana interna e externa, ela vai ter, por exemplo, cristas, ela tem toda uma complexidade aqui, que tem a ver com a função. Ela tem uma função, ela tem uma capacidade de autoduplicação, porque ela tem DNA. Isso é muito legal, porque a origem dela era uma bactéria, né? Então, é como se uma célula tivesse englobado outra, e com o tempo ela acabou virando uma organela. Isso tem a ver com a evolução dos seres vivos. Então, todas as células eucarióticas, lá nos seus ancestrais, em algum momento conseguiram englobar uma outra bactéria que se especializou em ser a fonte de energia, né? A usina energética, no caso, das células. Então, a gente vai ter diversos processos da respiração, como a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que a gente vai ver em outras aulas. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica da mitocôndria. Vocês podem ver que tem essas lamelas aqui, ó. As membranas, desculpa, as membranas internas, e a gente pode ver aqui também, ó, nesses risquinhos aqui. É bem característico, aparece bastante em prova para vocês identificarem se é uma mitocôndria ou se é outra coisa. Tem os plastos também, então são encontrados nas células vegetais agora, e eles são basicamente ou leucoplastos ou cromoplastos. Leuco é de branco, né, sem cor, e cromo quando tem cor. Cromo é cor. Então, os leucoplastos eles servem muitas vezes para armazenamento, para reserva energética. Já os cromoplastos, que são os coloridos, eles têm a ver com a absorção de luz e fotossíntese. Por exemplo, os cloroplastos são os verdes, né, devido à presença do pigmento clorofila. Os xantoplastos são cromoplastos amarelos, devido à xantofila. E eritoplastos são os vermelhos. Então é interessante saber que não existe só pigmento verde na planta, também existem outros pigmentos. Isso é interessante porque às vezes na prova a gente acha que só tem que lembrar do pigmento verde e a gente pode acabar se confundindo. Pessoal, rapidamente aqui. Estou meio gripado, desculpa. Assim, só para vocês terem um resumo. Ainda tem algumas outras organelas que eu não falei. Por exemplo, os lisossomos. Eles são cheios de substâncias digestivas. Por exemplo, várias enzimas digestivas que quando a célula precisa digerir algum componente interno ou externo, ela usa o lisossomo, usa as substâncias que estão aqui dentro, para degradar essas substâncias. Tanto substâncias próprias quanto substâncias exógenas, tá? Existem os vacúolos, que são espaços onde tu vai armazenar substâncias, e aqui ele está falando exclusivos de plantas. Então, quando a gente olha uma planta aqui, uma célula de planta, ela é muito parecida com a célula eucariótica de animais, certo? Também tem mitocôndria. Uma coisa diferente que a gente vai encontrar são os cloroplastos, que são os aqui representados pelos verdinhos. Claro, só as plantas têm porque elas vão fazer a fotossíntese. Os animais não fazem fotossíntese, tá? Outra coisa que chama atenção muito fácil é o vacúolo. A planta normalmente tem um vacúolo muito grande, porque tem a questão hídrica, que para a planta é muito importante, tanto para dar forma à célula, quanto também para suas funções vitais. Depois de tudo é muito parecido, o núcleo, os retículos endoplasmáticos, o Golgi, e tem mais uma questão interessante. A célula vegetal tem parede celular. Essa parede celular, ela é normalmente rígida e a gente vai encontrar não só em plantas, mas aqui no caso eu estou chamando a atenção para as plantas. E qual é a substância que forma essa parede celular? Eu falei na outra aula, as plantas possuem celulose. Então a parede de uma célula de vegetal é de celulose.
Isso foi um apanhado geral. Peguem as dúvidas que vocês vão ter, olhem o material que eu vou disponibilizar, me perguntem, me chamem no WhatsApp e a gente então tenta ir mais a fundo no que for necessário, eu reexplico o que for necessário e principalmente estudem, façam seus resumos, façam esse tipo de anotação aqui, ó. Claro que aqui é uma questão mais artística, mas vocês podem fazer uma forma esquematizada, né? Bem simples, só para lembrar das estruturas, das diferenças e organizar os estudos de vocês para no futuro ser mais fácil de acessar, por exemplo, antes da prova e tudo mais. Então tá, pessoal, muito obrigado, desculpa a minha saúde está meio ruim, mas deu tudo certo. Acho que a gente se vê na próxima aula, não esqueçam de falar comigo, bons estudos, boa noite.